Você é uma pessoa sonhadora e cheia de projetos? Se você é, provavelmente você se inspirou em alguém para desenvolver os seus empreendimentos. Alguém bem-sucedido, um projeto de sucesso, que deu certo. É uma tendência nossa buscarmos inspirações em coisas que deram certo. Faz parte isso, é importante, é legal. E no reino de Deus não é diferente, né? Nós temos inúmeras inspirações aqui para seguirmos. Porém, existem algumas ressalvas que nós devemos fazer. Nós temos aqui um texto maravilhoso para refletirmos a respeito disso. Mas antes eu quero saber como é que você está. Você está bonzinho, você está boazinha, está na paz do Senhor, está tudo certo? Espero que esteja tudo bem com você, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Projeto Celeiro. A gente está aqui desenvolvendo estudos a respeito das Escrituras. Então você que gosta disso, se inscreva no canal, ative as notificações, segue a gente nas outras redes sociais, @o Projeto Celeiro, em tudo que você achar aí, tá lá, né? As nossas redes sociais, vai aparecer inclusive aqui na tela também, ou já apareceu. E deixa aí um like, um comentário, isso é muito importante para a gente. Compartilha esse vídeo para essa mensagem chegar mais longe e fica conosco até o final. Vai ser a prosa boa e a gente vai aprender bastante e nós vamos orar juntos, beleza? Então, dentro aqui do universo de igreja, claro que nós queremos exemplos de igrejas que deram certo. Mas a primeira coisa que a gente precisa se perguntar no reino de Deus, o que é dar certo? Dentro desse conceito de igrejas. Porque a nossa sociedade, como nós já bem sabemos, é resultadista. A gente olha sempre os resultados finais, mas não observa os processos que foram necessários para chegar àqueles resultados. Tem muita coisa que deu certo, mas que não é certo de se fazer. Deu certo por quê? Porque alcançou sucesso, fama, uma abundância financeira, abundância de recursos. Mas às vezes os caminhos que foram trilhados para se chegar lá não foram corretos, dentro da ética e moral bíblica. Então a primeira coisa que a gente precisa observar dentro de uma igreja é se ela está fazendo a coisa certa, se ela está sendo fiel àquilo que o Senhor Jesus estabeleceu, aquilo que Deus estabeleceu como princípios e valores imutáveis, beleza? Então, isso sendo observado, né, a gente vai ver uma grande inspiração, uma igreja que deu certo, uma igreja que é inspiradora, pelo menos para mim, para a minha comunidade, e nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura da Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 2, e a gente vai lendo e comentando cada pontinho que a gente achar de exemplo que nós devemos seguir a respeito dessa igreja, beleza? A igreja de Tessalônica foi exemplar em boa parte aqui do que a gente tem o conhecimento escrito, e eu creio que vai ser bênção vocês acompanharem comigo e verem esses pontos aí, beleza? Então vamos lá? Olha que legal. O verso 2 começa da seguinte maneira: sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu a plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Então aqui a gente já tem um primeiro ponto extremamente importante. Observar se o evangelho que está sendo pregado se baseia apenas em recursos retóricos, em eventos, que são coisas mais comuns do nosso tempo,
ou se de fato aquilo que está sendo pregado tem vindo com poder para que as pessoas acreditem que de fato Cristo é o Senhor e tenham uma mudança de vida. Muitas vezes os pregadores, é normal que isso aconteça, não estou criticando eles, isso não é uma crítica, mas eu estou falando que é normal as conversões, muitas conversões acontecerem por convencimento de palavras, de boas argumentações, e isso é muito bom. Mas se a pessoa ela não tiver sido convertida através do poder do Espírito Santo, essas palavras podem ser substituídas por outros oradores que têm uma melhor retórica e melhores argumentações. Você concorda comigo? Por exemplo, vamos dizer que eu, como cristão, prego o evangelho a uma pessoa apenas pelas palavras, consigo convencê-la, consigo argumentar bem e ela se sente encantada com aquilo que eu preguei. Mas aí passa um tempo depois, um sacerdote, um líder de uma outra religião consegue desmontar os meus argumentos e vencer, trazendo para ela uma outra perspectiva, e ela se encanta ainda mais. Se a pessoa ela foi convencida apenas pelas minhas palavras, logo esse outro orador vai levar vantagem e ela vai abandonar o evangelho. Mas se de fato ela tivesse sido convencida pelo poder do Espírito Santo, ela não vai sucumbir a outras argumentações. E isso é extremamente importante porque a gente está falando de uma sociedade formada por filósofos, por filosofia, por argumentações. As pessoas naquele tempo eram encantadas pelos discursos retóricos, pelas argumentações. O apóstolo Paulo já teve problema com isso lá com os coríntios. Quem não se lembra que os coríntios falavam que ele não era bom de prosa, né? Trazendo um pouco assim para o nosso tempo. Ele tinha certas dificuldades de falar ao vivo, não era encantador como talvez Apolo era, né? Mas, diferente da igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica recebeu o evangelho com um coração aberto e prontamente creu que aquilo era verdade. E isso gerou frutos de transformação na vida deles, mesmo diante de tanta filosofia e tantas argumentações, né, e de oposições, inclusive dos judeus. Lembrando que Tessalônica era uma cidade grandinha para aquele tempo também, uma cidade estratégica, era a capital da Macedônia. Então, a gente sabe que era uma sociedade cosmopolita e que tinha uma variedade de retórica, de estudos, de cultura, etc. Vamos continuar o texto aqui na leitura. Vamos lá. Vamos pegar aqui no verso 6. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do nosso Senhor. Então, outro ponto importante. Eles receberam com alegria mesmo debaixo de sofrimentos. Aquilo que eu falei anteriormente. Eles não eram convencidos apenas por recursos retóricos, de experiências sensoriais. Eles foram convencidos pelo poder do Espírito Santo. Isso trouxe uma profunda transformação na vida deles. A ponto deles, de uma sociedade ali, provavelmente essa igreja era formada por judeus, por pagãos, alguns, a ponto dessas pessoas serem profundamente transformadas a ponto de se tornarem imitadores de Paulo, de seu companheiro, de Cristo. Paulo, que visava imitar Cristo. E Cristo que é o nosso maior exemplo, a nossa maior inspiração. O Espírito Santo, uma das missões, vamos dizer assim, do Espírito Santo, é fazer com que nós tenhamos a capacidade de imitar a Cristo, de olhar para Cristo e enxergar nele a nossa maior inspiração e executar a nossa vida em torno dessa visão, em torno desse procedimento. Buscarmos viver como Cristo viveu. Amém? Então, você vê que eles foram de fato impactados pelo poder do Evangelho que veio
não apenas pelas palavras, sim, importante anunciar, é importante pregar, é extremamente necessário, mas essas palavras devem estar aliadas com o poder do Espírito Santo. E aqueles homens e mulheres foram convertidos ao Evangelho de Cristo e se tornaram imitadores de Cristo. Então a gente já viu 2 pontos importantes. Vamos continuar a leitura aqui. Com isso, verso 7, tornaram-se exemplos para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Jesus tornou-se conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, outro ponto muito interessante aqui. A fé deles era tão bem sucedida e tão sólida que se tornou conhecida. Ou seja, eles não se tornaram conhecidos por quantidade, por recursos e estrutura, recursos financeiros, mas eles se tornaram conhecidos por causa do exemplo de fé e de conduta que eles tiveram. Eles mudaram de vida. Uma sociedade paganizada, uma sociedade tão pervertida sexualmente quanto a nossa. Abandonaram a imoralidade sexual, se tornaram pessoas generosas, que ajudavam uns aos outros, abandonaram os seus ídolos, e era muita idolatria que existia naquele tempo. Era panteão de deuses romanos, com deuses gregos, era uma pancada de idolatria, fora filósofos, o culto a personalidades, etc. Existia muito isso também naquela época. Eles mudaram, eles deram uma volta e foram para o outro caminho oposto ao que aquela sociedade vivia. Com isso, eles se tornaram conhecidos. E esse evangelho foi servindo de inspiração para outras igrejas de outros lugares. Olha só que interessante. Eles eram muito generosos. Era uma igreja pobre. O apóstolo Paulo diz, se eu não me engano, em 2 Coríntios, no capítulo 8, que a igreja da Macedônia era pobre, talvez das mais pobres que tinham. Mas eles eram profundamente generosos, ajudavam, eles apoiavam o ministério de Paulo, reconheciam, enviavam recursos, eram pessoas muito amorosas, a ponto de Paulo até falar, calma aí, porque estava tendo os espertinhos, né? Todo lugar tem os desvirtuadores. Aí Paulo teve que dar uma chamada, se o cara não trabalhar também, né? Que ele não coma, porque o pessoal estava lá fazendo hora, né? Esperando a volta de Cristo, mas sem querer fazer nada também, né? Só assim, folgados. Né? E mesmo assim eles ajudavam. Mesmo com os marmanjões lá, que poderiam fazer alguma coisa, né? Não era nem questão de necessitado, de pessoas abandonadas, de viúvas, pobres ou doentes, não, eram caras saudáveis, possivelmente, que estavam abrindo mão do seu trabalho e sendo sustentados por aquela igreja. Olha o quanto eles eram generosos, desprendidos de toda a vaidade deste mundo. E isso é maravilhoso, como que o Espírito Santo impactou na vida deles. Vamos continuar aqui. E só mais um ponto. E isso fez com que eles se tornassem conhecidos, enfatizando isso. Paulo não precisava nem ficar falando deles, que o povo já sabia. O pessoal lá de Tessalônica é ponta firme. O pessoal de Tessalônica abandonou as idolatrias. Lembrando que essa igreja, quando Paulo foi evangelizar, ele foi muito maltratado pelos judeus. Inclusive falaram que os caras que atormentam o mundo chegaram aqui. Queriam dar o couro no Paulo de todo jeito. Então, foi debaixo de sofrimento que essa igreja foi plantada. Foi debaixo de sofrimento que essa igreja deu os primeiros passos. E ela se tornou um exemplo a ser seguido por muitas outras pessoas que proferem a mesma fé que nós. Vamos lá. Vamos pegar o verso 9. Vamos pegar o verso 10. Verso 10. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos
e que nos livrará da ira que está por vir. E aqui um outro ponto extremamente importante, a gente finaliza aqui, que aquelas pessoas, elas esperavam e ansiavam com paciência a volta de Jesus. Ou seja, elas tinham uma esperança firmemente fundada e firmada em Cristo Jesus, que iria voltar e resgatá-los, trazendo uma nova vida, um corpo glorificado. Então todo aquele sofrimento que eles passavam era momentâneo, valia a pena passar por aquilo em prol do evangelho ser pregado. Olha só que maravilha, gente, como isso é maravilhoso, como essa igreja é um exemplo. E aí você vai falar, Lucas, e as escrituras, e a leitura da Bíblia? Gente, hoje isso pra gente é essencial, mas a gente tá lendo o que foi construído com esse povo aqui. A gente tem que se inspirar neles, na palavra de Deus. Mas essas pessoas, muitas delas, sequer sabiam ler. Elas viviam se inspirando nos exemplos de Cristo, de Paulo. Era muito mais difícil transportar os rolos que estavam ali, em que estavam ali contidos o Antigo Testamento. Era muito difícil você viajar com aquilo. Paulo falava muita coisa da memória, ensinava muita coisa ali pelo exemplo, pelo que ele aprendeu. Lembrando que Paulo passou ali mais ou menos entre 12 e 15 anos de preparação antes de ser enviado para ser o missionário que ele é e que ele foi. Então, Paulo foi muito bem preparado, passou por tudo aquilo que ele passou e trouxe a esses irmãos de Tessalônica um exemplo fortíssimo, fiel, e esses irmãos aceitaram prontamente e decidiram, dentro dessa simplicidade do Evangelho, seguir os mandamentos de Jesus, se tornarem imitadores de Cristo e resistirem a todo esse sofrimento com esperança e paciência, a fim de que Cristo volte e os resgate de tudo isso. Olha só, é um passo a passo completo de uma obra de redenção, de uma igreja bem-sucedida, de uma igreja que funciona como deve funcionar. Sempre que você, meu irmão e minha irmã, procurar inspiração ministerial, procurar inspiração para a sua vida com Deus, inspire-se na igreja, nesses versículos, primeiros 10 versículos aqui de 1 Tessalonicenses. Eu tenho certeza que você vai ter uma fé muito bem fundamentada se você se inspirar neles. Amém? E leia as Escrituras, ore muito, jejue, invista na sua vida espiritual, ouça louvores, porque isso vai alimentar você para se tornar crentes como esses irmãos aqui, ó, exemplares. Amém? Vamos orar? Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui, que o Senhor dê a eles a força para perseverarem no Evangelho, que o Teu Espírito Santo venha com poder, fazendo com que eles se sintam, ó Deus, muito mais que convencidos, mas convertidos ao Evangelho de Cristo, ó Pai, que eles creiam prontamente que Jesus Cristo é o Senhor. E eu peço a Ti, Pai, que Tu abençoes, ó Pai, cada um dos nossos irmãos que estão aqui ouvindo essa palavra, Pai. E nós te agradecemos por tudo, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Espero que a gente se veja em breve. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui do Projeto Celeiro, de deixar o seu like caso você tenha esquecido e também de nos seguir nas outras redes sociais, lembrando, @oprojetoceleiro, beleza? A gente se vê em breve, que Deus te abençoe muito. Até mais.